E aí, povo de Deus, estava tentando fazer pelo computador para compartilhar a tela e tudo mais, mas não consegui. Então, nós vamos pelo celular mesmo. Não sei se alguém está conseguindo me ouvir, mas espero que sim. Eu queria mostrar alguns slides, algumas coisas, mas infelizmente a tecnologia me venceu. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando no chat para que eu possa saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Deixa eu só fechar a porta aqui. Muito bem. Então, o objetivo desse vídeo é falar a respeito da profecia que nós encontramos em Apocalipse. Estou vendo aí a Jaqueline, dando boa noite. Boa noite, Jaqueline. Vera, boa noite. Se vocês puderem me dar aí um feedback, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a imagem está boa, para que eu possa me orientar aqui, porque é a primeira vez que eu faço, então não sei realmente se eu estou conseguindo fazer da forma correta. Então, o objetivo é falar a respeito daquela Babilônia mística que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 17. Nós encontramos ali um texto que fala a respeito da grande Babilônia, que é a grande inimiga do povo de Deus no final dos tempos. E nós encontramos alguns elementos no texto que demonstram que essa Babilônia será destruída somente quando muito próximo ao retorno de Jesus. Então, é importante compreendermos muito mais do que quem é Babilônia, compreendermos quais são as estratégias que Babilônia utiliza nesse tempo final. Nós vemos a queda de Babilônia, a queda final de Babilônia, no capítulo 19 de Apocalipse, quando finalmente Jesus Cristo reina, quando finalmente Jesus Cristo chega com poder e grande glória. E aí então é destruído, os reinos que se opõem a Deus são destruídos. Mas nós vamos pegar um apanhado geral a respeito de Babilônia desde o início, para que a gente possa compreender, como eu disse, todas as estratégias que foram utilizadas por Babilônia e por que Babilônia foi escolhida especificamente para esse tempo final. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para avisar que nós já estamos ao vivo. Muito bem, então o papel de Babilônia no tempo final é o papel de se opor frontalmente ao povo de Deus, e por isso nós precisamos, nós que nos identificamos obviamente como povo de Deus, nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós precisamos entender quais são as estratégias de Babilônia para que possamos nos opor a essa força que está guerreando contra o povo de Deus no final dos tempos. Obrigado, Alzira, pela participação aí. Então, em Apocalipse, no capítulo 18, existe um chamado
que nós podemos ler no capítulo 18, verso 4, e esse chamado é o seguinte: ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, o que nós precisamos identificar aqui? Que Deus está convidando o seu povo para sair de Babilônia. Então, o primeiro elemento que nós identificamos aqui é que existe uma parte do povo de Deus em Babilônia, ou seja, que faz parte desse sistema que se opõe ao povo de Deus. Mas Deus considera esses como seu povo, ou seja, nem todo mundo que faz parte de Babilônia é perdido. São pessoas que estão ali por algum motivo que nós vamos identificar no estudo dessa noite, mas que são considerados povo de Deus. Agora, outra coisa que nós identificamos aqui é Deus dizendo: sai dela para não participar dos seus flagelos. Ou seja, aqueles que decididamente continuam em Babilônia, ou seja, continuam fazendo parte desse sistema, eles sofrem as consequências. Quais são essas consequências? Eles são, então, participantes dos flagelos, ou seja, tudo que a gente vê ocorrendo com Babilônia ocorre também com aqueles que permanecem em Babilônia. Então, quando alguém ouve o chamado para sair de Babilônia e permanece em Babilônia, está se sujeitando a permanecer como vítima também dos flagelos, ou seja, da vingança de Deus, né, e dos lamentos que Babilônia vai passar no final. No verso 21, ainda do capítulo 18, estou no capítulo 18 de Apocalipse. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, para que a gente possa entender o contexto todo do que eu estou falando aqui. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Se você tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat, eu estou acompanhando, tá? E consigo responder. Então, na continuidade aqui, vamos lá. Verso 21 do capítulo 18 de Apocalipse, diz assim: então um anjo forte, levando uma pedra, levantou uma grande pedra, né? E como uma grande pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Ou seja, aqui ele está dizendo, vai ser uma destruição total de Babilônia. E como eu disse, Apocalipse 18, verso 4 diz, se você é chamado para sair de Babilônia, mas não sai de Babilônia, você está sujeito também a essa destruição final que acontece em Babilônia. E ele, então, continua dizendo que jamais se ouvirá a voz de noiva, né? Aí o verso 24 diz assim: e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Ou seja, Babilônia ela está sendo responsabilizada, esse sistema está sendo responsabilizado por tudo que ocorreu contra o povo de Deus no passado, toda perseguição contra o povo de Deus no passado. Aí no capítulo 19 começa com júbilo no céu. Né? Então, o autor de Apocalipse, né, no caso João, diz: depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão. Então ele já ouve aí no céu, né? E ele diz: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, os salvos, os santos do céu, né, aqui ainda são os anjos que acompanham o exército celestial no céu, eles vibram com a destruição de Babilônia. Então, Babilônia é realmente uma imagem, né,
de um poder que se opõe ao povo de Deus. De onde que surge Babilônia? Agora nós vamos fazer uma espécie de um passeio pela Bíblia para descobrir de onde surge Babilônia. O termo Babilônia vem lá de Gênesis no capítulo 11. Se você puder abrir sua Bíblia aí para acompanhar, eu sempre gosto de falar dos textos bíblicos, mas podendo ter a certeza de que você não está confiando apenas na minha palavra, apenas no que eu estou dizendo, mas que você se alimente aí diretamente da palavra. Se aquilo que eu falo é como a palavra me tocou, mas se você ler diretamente o texto, você vai conseguir identificar aqui elementos que falam diretamente a você. Bom, nesse texto, em Gênesis, no capítulo 11, nós encontramos a história da Torre de Babel. É uma história bastante conhecida da Bíblia, né? Que o povo desejou construir uma torre depois do dilúvio que destruiu toda a terra. Então o povo resolveu construir uma torre que fosse muito alta e que pudesse salvá-los de uma eventual tragédia. E o objetivo da torre, né, inicial era esse, e depois foi que as pessoas conseguissem chegar ao céu pelos seus próprios recursos. Então, nós aqui identificamos algumas coisas interessantes que nós podemos ler nesse texto. O verso 4 desse texto de Apocalipse, de Gênesis capítulo 11, diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o que Babilônia está representando aqui? Primeiro aspecto, um desejo de salvação por méritos, por obras. Então, Babilônia, ela tenta nos seduzir nesse sentido, de dizer que nós seremos capazes de obter salvação pelos nossos próprios méritos. Esse é um elemento que nós encontramos em Babilônia. Mas mais do que isso, nós encontramos um outro elemento em Babilônia que também pode nos servir de sinal para que possamos identificar quais são as estratégias que Babilônia utiliza no final dos tempos. Outro elemento que nós encontramos aqui nesse mesmo texto é a tentativa, a arrogância de Babilônia, né? A Torre de Babel, ela representa também, além de ser além da salvação pelas próprias obras, ela representa também um orgulho, né? E esse orgulho que nós encontramos aqui na Torre de Babel. Por que eu estou usando a Torre de Babel? Porque a Torre de Babel é o início de uma sociedade pré-babilônica, uma sociedade que depois acabou se tornando, então, Babilônia. Babilônia é uma cidade real, uma cidade que existiu realmente. Nós vamos nos aproximar mais desse texto, né? Mas, então, depois essa sociedade que surgiu a partir dessa localidade ali, na torre, onde seria a Torre de Babel, depois deu origem ao que nós conhecemos através da Bíblia como Babilônia. Então, esse mesmo espírito que eles tinham, ou seja, o espírito de desejar a salvação pelos próprios méritos e exaltar o próprio nome, né? Eles dizem que vamos construir uma torre para que se torne célebre o nosso nome. Nós encontramos isso também no rei mais conhecido de Babilônia, que é o rei Nabucodonosor. Em Daniel, no capítulo 4, verso 30, se você quiser me acompanhar aí, lá no livro de Daniel. Daniel é o último dos grandes profetas, né? Nós encontramos aquela declaração de Nabucodonosor que o levou à ruína. Nabucodonosor ele foi avisado por Deus através de um sonho que ele
entraria em ruína se ele não se arrependesse, e Daniel revelou isso a um sonho, nele, em um sonho, né? E aí, o que ele diz, né? No verso, em Daniel capítulo 4, verso 30, o rei Nabucodonosor, ele diz assim, ó, vou dar um tempinho, que aí você pode encontrar aí também, 4, verso 30. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Percebe que é a mesma linguagem que foi utilizada na Torre de Babel. Construamos uma torre para que torne célebre o nosso nome, ou seja, nós vamos fazer uma torre para que o nosso nome se torne célebre. E também a mesma coisa acontece com ele. Ele diz, olha a grande Babilônia que eu construí para a honra do meu nome, para a glória do meu nome. Então percebe que é a mesma linguagem, ou seja, o intuito do espírito babilônico é a exaltação das próprias obras e a exaltação das obras humanas, ou seja, da capacidade humana de alcançar por seus próprios méritos os objetivos, ou seja, glorificar o próprio nome pelos seus próprios méritos. E Babilônia, nesse contexto aqui, já era uma grande inimiga do povo de Deus. E Babilônia, então, ela perseguiu e destruiu Jerusalém. Apesar disso ter acontecido, e aí, Andressa, beleza? Apesar disso ter acontecido por conta de uma ordem de Deus, né? Então, eles se posicionaram como grandes inimigos do povo de Deus. O que acontece? O povo de Deus, ele passou por alguns grandes inimigos ao longo da história. Quais são esses grandes inimigos que o povo de Deus enfrentou ao longo da história? Nós temos, por exemplo, os egípcios, que escravizaram o povo de Deus. Nós vemos que os egípcios, eles foram levados, né, o povo de Israel foi levado para o Egito para obter alimento na época de José, e eles permaneceram no Egito, depois foram escravizados. E para sair da escravidão do Egito, Deus precisou intervir de uma forma muito violenta, com muito ímpeto, para que eles pudessem sair dali. Então, o que o Egito representa como símbolo? O Egito representa a oposição a Deus, porque o faraó dizia assim, quem é esse Deus para que eu o ouça? Então ele representa, hoje, né, na nossa linguagem, representaria o ateísmo. E representa também o pecado, porque o pecado ele escraviza. Quem está envolvido em pecado, ele não consegue, pelos seus próprios méritos, sair do pecado. O que ele precisa fazer para sair do pecado? Ele precisa de um auxílio externo, precisa que Deus interfira. Seja bem-vinda, Cida. Que bom ter vocês aqui. Então, quando Deus precisou tirar o povo do Egito, ele precisou intervir, porque o povo não tinha forças para sair. Isso representa, então, alguém que está viciado, que está no meio do pecado, e ele não consegue sair pelos méritos próprios. Outro povo que perseguiu o povo de Deus foram os assírios. Os assírios eram extremamente cruéis, eles perseguiam com guerra, eles matavam, eles faziam... eles inventaram, por exemplo, a crucifixão, que era uma forma de tortura, que eles iam até uma cidade, né? E antes disso existia uma forma bastante cruel de matar também, que eles iam até uma cidade e pegavam, né, aqueles que não se entregavam, eles empalavam. Empalar, basicamente, é você pegar um pedaço de madeira e atravessar uma pessoa como se fosse um espeto de churrasco. Então, depois disso, eles passaram a usar a crucifixão, a crucificar as pessoas. Por que eles fizeram isso? Porque o empalamento, apesar de ser muito dramático e cruel, ele não é tão cruel quanto a crucifixão. A crucifixão, normalmente a pessoa é crucificada e ela fica dias para morrer, ela morre sucumbindo ali. Então as pessoas tinham muito medo dos assírios, da perseguição e da vingança dos assírios, né?
Então, muitas vezes, quando nós falamos do final dos tempos, nós estamos muito preocupados com a questão da perseguição que vai haver, dos decretos de morte, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 13, diz que aqueles que não servem a besta, eles recebem um decreto de morte, ou seja, eles vão ser perseguidos nesse sentido. E quando nós lemos esses textos, nós ficamos muito atentos a esse aspecto do trabalho. Então, por que Deus não utilizou os assírios como um símbolo do último inimigo que o povo de Deus iria enfrentar, e sim Babilônia? Então, percebe? Vamos recapitular. O Egito escraviza. O os assírios, eles perseguem com crueldade. E Babilônia? Qual é o método de Babilônia? Então, o povo de Deus, eles estavam acostumados a lutar contra povos muito cruéis. Agora, imagine quando chegou Babilônia, né? Agora vamos para Daniel, no capítulo 1. Imagine quando Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, e Babilônia ficava a mais ou menos 500 quilômetros da cidade de Jerusalém, e aí a Babilônia juntou ali os príncipes, né? Aqui nós encontramos no capítulo 1 de Daniel o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, cercou a cidade com seu exército. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e esse levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspernais, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Então, Daniel ele foi para a Babilônia porque ele fazia parte ou da casa real, provavelmente ele era da tribo de Judá, ou então ele fazia parte dos nobres, eram pessoas importantes que existiam em Babilônia. E eles foram levados para Babilônia, né, de Jerusalém para Babilônia, e, como eu disse, ficava a uma distância quase que daqui a São Paulo, mais ou menos como daqui a São Paulo. Então, eles caminhando pelo deserto, né? E eles estavam acostumados, talvez aquelas histórias sobre o Egito, as histórias sobre os assírios que perseguiam, que matavam, que crucificavam, tudo isso passando na cabeça de Daniel e de seus amigos. E eles caminhando pelo deserto. E o que acontece então quando eles chegaram em Babilônia? Quando eles chegaram em Babilônia, o que vai acontecer agora? Será que nós vamos ser mortos? Será que nós vamos ser crucificados? Será que eles vão nos escravizar, como aconteceu no Egito? Então, o verso 5 diz assim: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então percebe que eles foram pelo deserto, talvez ali, preparados para essa perseguição, preparados para a escravidão, preparados para algum tipo de crueldade, mas quando eles chegam lá, Nabucodonosor pede a eles que eles se assentassem na mesa do rei e comessem das finas iguarias do rei, ou seja, comessem da comida real. Então acontece uma coisa completamente oposta. Eles preparados para a perseguição, preparados para a escravidão, mas quando eles chegam lá, eles são bem tratados. Eles recebem da fina iguaria do rei. Eles ficam no palácio real, eles recebem conforto. Então, essa é a estratégia de Babilônia. E aí nós voltamos à ideia que eu tinha anteriormente. Qual é o nosso pensamento quando nós pensamos na batalha final entre o bem e o mal? Nós pensamos na perseguição, nós pensamos no decreto de morte, nós pensamos em algo que é ruim. Mas o que acontece? O que acontece ali com o povo de Deus? Eles não são perseguidos inicialmente, eles são seduzidos. Porque esse é o método de Babilônia. O método de Babilônia é a sedução.
Eles levavam os nobres, por quê? Porque eles treinavam os nobres nas faculdades, nos colégios lá, e eles ensinavam aos nobres, e depois os nobres voltavam para as suas cidades para a sua função real, mas agora fiéis à Babilônia, como súditos fiéis de Babilônia. Então, o que que nós precisamos tomar cuidado? Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo, meu irmão. O que que nós precisamos tomar cuidado? Para o nosso olhar não estar muito atento às seduções, ou melhor, às perseguições, ao medo, e nós nos esquecermos da sedução. Vamos voltar lá em Apocalipse 17, que fala da queda, né, da grande prostituta, que é um símbolo também da Babilônia. Apocalipse 17. Vamos ver o alerta que nós encontramos lá. Esse texto, ele fala o seguinte, vou dar um tempinho para que você possa abrir aí, Apocalipse 17, a partir do verso 1, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então aqui é uma representação, né, também de um povo, de um sistema que se opõe ao povo de Deus, que é chamado de meretriz ou de prostituta, né? E aí ele diz o seguinte, o verso 2, com o qual se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão que se embebedaram os habitantes da terra. Então percebe que o método que essa prostituta utiliza é entorpecer os sentidos, a embriaguez aqui, ela representa isso, sentidos entorpecidos. Ela não está falando que ela perseguiu, ela matou, ela jogou na prisão, não. Ele está dizendo, os reis da terra, os nobres, os grandes, eles se entorpeceram a partir da sua sedução, a partir do seu vinho. A mesma coisa acontece, e aí é importante que a gente faça esse link, né? Em Apocalipse, no capítulo 18, eu li anteriormente que Deus dá uma ordem, saia de Babilônia, né? E aí, isso é Apocalipse capítulo 18, verso 4. Só que no verso 3 diz assim, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então, perceba que a mesma linguagem que foi utilizada para a prostituta do capítulo 17 é utilizada aqui para a Babilônia, a queda de Babilônia. Então, qual é o método de Babilônia? O método de Babilônia é entorpecer, é embebedar, é seduzir. Então, o método original de Babilônia não é a perseguição. Nós temos perseguição lá em Daniel, no capítulo 3, quando os 3 amigos de Daniel eles se recusam finalmente a adorar, né, a imagem de ouro que foi feita pelo rei. No entanto, até então não tinha nenhum tipo de perseguição, não tinha nenhum, pelo contrário, eles ocupavam bons cargos no governo, eles ocupavam posições elevadas, eles comiam boa comida. Então, o alerta que nós precisamos ter hoje, antes que venha essa perseguição, que nós tanto falamos lá de Apocalipse no capítulo 13, é com a sedução. Porque talvez nós estejamos nos envolvendo tanto, ou nos preocupando tanto com a perseguição, que estamos nos deixando envolver pela sedução. Esse é o grande perigo da batalha contra a Babilônia. Perceba que lá em Mateus, no capítulo 24, verso 24, Jesus nos fala sobre os falsos cristos e falsos profetas que são capazes de enganar os eleitos. Percebe que eles não perseguem, eles não matam, eles não torturam, enganam. Então Jesus nos chamou para ficarmos alertas contra o quê? Contra a tortura,
contra a perseguição, contra o decreto de morte lá de Apocalipse? Não, contra os enganos. Os enganos que viriam, inclusive, contra os próprios eleitos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9 a 12, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele nos alerta aí contra o anticristo, né, que também é uma figura desse mesmo sistema. Ele diz assim: vocês devem tomar cuidado para não serem enganados, porque existe uma operação de erro que é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás ele opera por trás de Babilônia para enganar as pessoas. É o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz: a operação do erro é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, não são agentes humanos enganando, não são agentes humanos seduzindo. É o próprio Satanás que se envolve num sistema para nos levar a crer que nós estamos salvos, que nós podemos nos salvar, talvez pelos nossos próprios méritos. Ou seja, ele nos deixa confortáveis, mas no final nós temos, na verdade, um caminho de morte. Por que caminho de morte? Porque a grande Babilônia será destruída, e Apocalipse 18, verso 4, que foi o primeiro texto que eu li, diz: saia dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos. Ou seja, quem permanece agarrado em Babilônia vai passar pelas mesmas consequências de Babilônia. Quem continua fazendo mesmo aqueles que são identificados como povo de Deus, Deus alerta: cuidado, que se vocês continuarem junto com Babilônia, vocês vão ser destruídos. Então, não basta você reconhecer as verdades bíblicas, não basta você reconhecer aquilo que é correto, você tem que se posicionar naquilo que é correto. Então, muitas pessoas entendem verdades bíblicas, mas não se posicionam nessas verdades. Entendem que aquilo é relevante, mas não se posicionam naquilo que é relevante. Preferem o mais confortável. Eu vou permanecer assim porque sempre foi assim, a minha família faz assim, todo mundo na igreja faz assim. Eu sei que essa não é a forma correta, mas eu continuo fazendo assim. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela não sai de Babilônia. Porque todo mundo faz assim, é o sistema de Babilônia. Babilônia te seduz, ela te entorpece. Os sentidos são entorpecidos. Então, quando nós pensamos dessa forma, ou seja, quando nós pensamos que Babilônia pode nos levar a uma sedução, pode nos levar a nos entorpecer a ponto de não identificarmos as suas estratégias, aí nós começamos a pensar: então eu preciso entender aquilo que Deus espera de mim. Bom, nós já entendemos então que a nossa grande preocupação contra a Babilônia não é viver preocupados com a perseguição final. Não é viver preocupados com o decreto de morte. Não é viver preocupados se nós teremos ou não teremos o que comprar, o que vender. Eu falei bastante de Apocalipse 13, mas eu não li, né? Gostaria de ler aqui só para que você possa entender. E eu já estou partindo aqui para o final. Entender por que eu estou falando tanto de decreto de morte, de perseguição, de faltar comida, né? A partir do verso 16 do capítulo 13 de Apocalipse, diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, fez que lhe fosse dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, o que foi dado? Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca e o número da besta. Então, no final dos tempos, ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha recursos, haverá um sistema que se organizará para que você não possa comprar ou vender. Então,
todos aqueles que não aceitam participar desse sistema de Babilônia, ou seja, não recebem essa marca de Babilônia, não podem participar do comércio, não podem comprar, não podem vender. Então, será que nós vamos ter que produzir nosso alimento? Mas produzir o nosso alimento onde? Se nós não teremos mais direito a comprar, vender, não teremos mais direito à propriedade. Então, essa é uma preocupação. Claro que é uma preocupação. Tudo bem, Inês? Seja bem-vinda aí. Então, essa é uma preocupação real, sim, mas essa não deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque quando nós vamos lá no Salmo 91, não vou ler aqui por causa do tempo, mas você pode ler depois na sua casa, diz o seguinte, que ele vai pôr uma mesa na presença dos nossos inimigos. A Bíblia também nos garante que nunca vai faltar o pão sobre a mesa dos justos. Então, mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, vai ter poder para nos sustentar também. Nós não sabemos como ainda, mas seremos sustentados. E se for necessário, ele faz cair maná do céu. Mas o que ele não pode nos dar? Ele não pode nos dar fidelidade. Porque a fidelidade é uma decisão que nós tomamos juntamente com Deus. Nós damos o passo de buscar em Deus a fidelidade e Deus, então, nos torna fiéis pela operação do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ele não só cancela os nossos pecados, mas nos lava de toda a impureza, é o que diz o apóstolo João. Ou seja, nos dá poder para nos santificarmos. E aí, o que acontece com aqueles que recebem a marca da besta? Em Apocalipse, no capítulo 14, nós já estamos no 13, né? Nós vamos para o 14, verso 8, diz assim: seguiu-se a esse outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Verso 8 do capítulo 14 de Apocalipse. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante do Cordeiro. Então, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo, Jorge. Então, preste atenção no que eu estou tentando colocar. Está vendo que é a mesma linguagem? Quem permanece, quem recebe a marca da besta, ou seja, continua em Babilônia, recebe os mesmos flagelos. Então, por favor, meu irmão, entenda que estar em Babilônia, a despeito de você ter conhecimento, de aceitar interiormente as verdades do Evangelho, mas permanecer em Babilônia, ou seja, permanecer pensando que você pode obter salvação pelos seus próprios méritos, permanecer pensando que você pode glorificar a si mesmo pelas suas próprias obras. Tudo bem, Tarcísio? Seja bem-vindo. Permanecer pensando nos seus próprios métodos de salvação, ou seja, eu recebi assim da minha família sempre foi aqui desse movimento, nós sempre fizemos dessa forma. Então, se você não internaliza aquilo que Deus espera de você, não vai às Escrituras para permitir que Deus fale a você as atitudes que você deve tomar, especialmente nesses tempos finais de crise, o que vai acontecer? Você vai se perder. Mas aí o que é? Na prática, o que significa essa sedução toda? Na prática, que tipo de engano que Babilônia vai utilizar? Porque essa é a grande pergunta que nós fazemos normalmente. Quais são os métodos que Babilônia vai utilizar para nos distrair? E aí a gente poderia enumerar várias coisas que entorpecem a nossa mente. Quais são essas coisas? São as redes sociais, que é um tempo que nós deveríamos estar estudando a palavra de Deus, nós estamos aí perdendo nas redes sociais. São as diversões do mundo, a Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. São as séries longuíssimas que nós vemos, que falam de bruxaria, falam de todo tipo de prostituição, de todo tipo de coisa ruim, e nós vamos
todos os dias lá e nos alimentamos daquilo. Nós passamos 15 minutos lá estudando a nossa lição da escola sabatina ou da escola dominical, e o restante nós passamos 8 horas vendo televisão, vendo rede social, vendo todo tipo de... Isso é ruim? Sim. E o que mais? Eu poderia continuar enumerando aqui, mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não enumera essas coisas. Porque as estratégias de Satanás, elas são individuais. Talvez eu esteja falando dessas coisas porque são coisas que me atingem. Mas talvez você esteja perguntando, eu nem assisto série, eu nem tenho rede social, eu nem participo dessas coisas. Percebe? Então, por mais que a Bíblia teria que ser escrito um outro livro maior do que a Bíblia, só para explicar todas as estratégias que Satanás usou ao longo da história e ainda poderia utilizar. E talvez não conseguiria abranger todos os métodos. Por isso a Bíblia não se preocupa tanto com aquilo que nós devemos, as estratégias que Satanás vai usar, e sim como nós devemos nos posicionar. Onde nós devemos nos posicionar. E talvez você esteja pensando, na minha igreja, eu tenho que continuar na minha igreja. Não, não é sobre igreja que a Bíblia está falando. Se você é fã de igreja, talvez a sua igreja no final vai ser enganada também, você vai se perder. Ou talvez já esteja sendo enganado. Talvez a liderança da sua igreja não vai ser perseguida no final. Por quê? Porque talvez ela vai seduzir. Eu posso falar da minha igreja, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez se eu falar, eu sou Adventista do Sétimo Dia, permaneceria até no final. E se a liderança da minha igreja se corromper? Eu continuo ali naquele mesmo sistema? Não, eu não posso ser membro de igreja. Eu tenho que ser membro do corpo de Cristo. Eu tenho que ser membro daquilo que Cristo nos ensinou. Eu tenho que ser seguidor dos passos de Cristo. Eu não posso ser membro somente de igreja. Eu tenho que estar na igreja para servir a Cristo. Porque Cristo nos diz que nós devemos congregar, né? Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 12, verso 25, né? É isso mesmo? Não, 10, verso 25. Então, a ordem para congregar, né? Irmã Maria, seja bem-vinda. Isso aí, Tarcísio. Obrigado aí pela contribuição. Então, olha, então o que nós devemos saber aqui já para encerrar? Nós já estamos aí há bastante tempo falando, né? Então, depois de falar tudo isso aqui, o que acontece com aqueles que participam, né? Ele diz assim no verso 13: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então ele está falando, no final, feliz é aquele que já morreu. Porque ele não vai ter que... E morreu no Senhor, claro, né? Porque ele não vai ter que se preocupar com essas perseguições e seduções todas. Mas aí ele dá um alerta no verso 14, que é o alerta principal. Apocalipse 14, verso 12. Ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então percebe que, depois de falar que alguns seriam seduzidos, receberiam a marca da besta e por isso seriam lançados para o tormento, seriam lançados no lago de fogo e participariam dos flagelos, ele diz assim, mas existe um outro grupo, que são chamados de santos. Aqueles santos que estarão no finalzinho. E qual é a característica deles? Eles são perseverantes. Porque o que é ser perseverante? É aquele que continua apesar de todos os outros terem se desviado. E na continuidade ele identifica esses com características. Ele deu aqui o nome de uma igreja? Não. Ele deu aqui um pastor que nós devemos andar atrás? Não. Ele deu aqui algum tipo de rito que nós devemos cumprir? Não, ele diz assim, são aqueles que têm a fé em Jesus e guardam os seus mandamentos. Então, se nós não queremos receber a marca da besta, nós não precisamos estar preocupados com o que é a marca da besta. Nós podemos simplesmente dizer, eu não receberei a marca da besta,
porque eu continuo seguindo os mandamentos de Cristo, ou seja, eu ando nos passos de Cristo, e aqui fala os mandamentos de Deus, né? A norma do caráter de Deus expressa na forma de mandamento, lá em Êxodo 20 e ao longo de toda a Bíblia. E tem fé em Jesus. Então, o que eu preciso para vencer Babilônia no final? É fazer um estoque de comida? É comprar Bitcoin? Ter um sítio para poder plantar? Não. É permanecer ligado a Cristo. Crendo em Cristo pela fé, aceitando Jesus Cristo como meu Salvador e guardando os mandamentos de Deus. Então, Babilônia vai tentar fazer de tudo para que você se desvie desses princípios. E não é somente através de perseguição. A perseguição vai vir lá no final, mas hoje Babilônia já está em operação. Se você for lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: esse espírito já opera hoje, só está aguardando que seja removido aquele que o detém, que é o Espírito Santo. Então ele diz, já opera, ou seja, desde lá a sedução já acontecia. E hoje, se nós nos deixarmos, nós também seremos seduzidos. Aí não passaremos por perseguição, porque já estaremos rendidos aos encantos de Babilônia, ao vinho da sua prostituição. Eu quero fazer uma oração com você, para que você confirme no seu coração que você é um daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé firme em Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Santo e bom Deus, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa cegos em meio às batalhas finais que nós teremos que enfrentar e que já estamos enfrentando hoje. Te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor implante as Tuas leis no nosso coração, como é promessa nos termos da nova aliança. Que as Tuas leis sejam gravadas no nosso coração para que, como o salmista Davi, possamos dizer, eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito dia e de noite. Mas para isso, Senhor, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo sangue do Cordeiro. E por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez, para que pela Tua graça o Senhor nos salve e nos capacite para recebermos o Teu Espírito, nos dando força e poder para caminhar na Tua presença. Abençoa cada pessoa que nos acompanha aqui ao vivo, cada pessoa que vai acompanhar esse vídeo a seguir. É o que te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado a todos que chegaram até aqui e, se Deus assim me permitir, na próxima semana ou nos próximos dias, quem sabe, eu voltarei aqui. Quem sabe a gente estuda o livro do Apocalipse, né, capítulo por capítulo, verso por verso. Bom, que Deus abençoe e que você possa ter aí uma boa noite de sono com a sua família e preparando-se para não ser seduzido pelos enganos de Satanás. Um abraço e até a próxima. Deixa eu ver aqui como que desliga agora isso aqui.